Deixa eu voltar com o Jorge Lordello, retomando aqui a nossa cobertura. Já Cíntia Lima, direto do Instituto Médico Legal, aqui em São Paulo. Pode falar, Lordello. O que te chama mais atenção, balanço de tudo isso que você tem acompanhado? Sônia, inicialmente a dificuldade que está tendo os órgãos de perícia de São Paulo. São quase 50 peritos destinados. 50. E para que as pessoas possam entender, a cena trágica lá em Santos foi algo realmente que só ocorre em acidente aéreo. Então foram recolhidos 11 sacos com restos humanos. Nossa, tudo misturado. Isso durante a madrugada foi o que eles 11 conseguiram. sacos. Viaturas do GOI trouxeram esses sacos, juntamente com o carro de cadáver, para o IML Esse é o Central. carro. Para o IML Central, Sônia. Certo. E aí, nós temos uma primeira dificuldade, que na realidade é o primeiro objetivo da perícia de São Paulo, é fazer o quê? É fazer um exame de DNA em todas essas partes coletadas, para se fazer o quê? Juntar partes humanas da mesma vítima como fatal. se fosse um quebra-cabeças que a Então gente você vai imagina a montar. dificuldade, Sônia. É um teste de DNA em todas as partes e estabelecer qual resto humano que tem essa compatibilidade genética. E a partir daí, no momento que você formar 7 corpos, você começa a fazer o quê? E parece que todas as famílias já enviaram parentes para essa coleta de material genético. E a segunda etapa qual é? É você pegar o material genético da família e comparar com os 7 corpos. E aí fazer a identificação de cada corpo. Um trabalho incessante, 24 horas a Polícia de São Paulo trabalhando, e acredita-se, há uma probabilidade muito provável que no sábado os 7 corpos sejam liberados para as famílias, e parece que em Recife, lá em Pernambuco, já há uma expectativa que no domingo comece o velório e o enterro. Mas tudo isso é uma previsão, mas para mostrar para o público a dificuldade que é um acidente aéreo, pois tudo que a gente viu, e o Bruno e a Cíntia mostraram, são situações que a gente não assiste de extremos mesmo, num acidente de veículo. Outro detalhe, eu estava conversando com um especialista também que tem acompanhado todo esse acidente, e na visão dele, ele traz algo que eu não ouvi ainda as pessoas comentarem. Ele acredita que o avião se choca ao solo como se estivesse em voo. Acreditando, por isso o barulho da turbina haja ainda. vista a força com que houve este impacto. Quer dizer, não houve uma diminuição da velocidade. Da velocidade. Ele caiu com a mesma velocidade em que ele estava. Outro detalhe também que é importante o público saber. Ontem foi encontrado a caixa preta, que um avião desse porte tem. Essa caixa preta imediatamente foi levada para Brasília para que a aeronáutica faça uma análise dessa caixa. Só que a gente pôde averiguar, Sônia, caixas pretas, eles possuem 1 ou 2 mecanismos. Quando ela tem um mecanismo único, é o mecanismo de gravação de voz que vai, normalmente, do piloto com a torre de comando. E um segundo objetivo, um segundo comando seria o quê? Seria um controle do que o avião fez, que estabelece a todo instante qual a altura, estabelece qual a velocidade, e estabelece se houve algum erro. Só que essa caixa preta não tem esse segundo comando. Entendi. Ela só tem o comando de voz. Desta forma, se eventualmente os pilotos naquele momento não falaram nada entre si ou com a torre, você não tem como recuperar nada e saber, na verdade, o que aconteceu. É uma pena que essa caixa preta não tem todo um checklist do avião do neste que aconteceu trajeto. nos momentos finais, não é, desse voo que infelizmente acabou aí em tragédia. Eu vou chamar a Cíntia Lima, direto do Instituto Médico Legal Central aqui em São Paulo. Jorge Lordello continua conosco, vamos saber as últimas informações, não é? Em princípio, sábado os corpos serão liberados, já encaminhados para as famílias, e em princípio, em Recife, começaria lá no Campo das Princesas, que é o Palácio do Governo, o velório do Eduardo Campos, e me parece que dos seus assessores também. Eles fariam alguma coisa conjunta, mas nada disso ainda está confirmado. Boa tarde, Cíntia Lima. Olá, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Realmente estamos aqui no Instituto Médico Legal, onde todas as atenções estão voltadas no momento, até porque todas as partes dos corpos das vítimas retirados dos escombros
já se encontram aqui no IML, Sônia Abrão. Tanto que chegou agora há pouco, cerca de 15 minutos, um caminhão grande, um caminhão de frigorífico, justamente para armazenar todas essas partes, tudo isso, essas peças, né, dos corpos que foram dilacerados diante desse acidente tão trágico. Você colocou agora há pouco, né, Sônia Abrão, o doutor Lordello também, em relação a isso. A partir do momento das identificações, se esses corpos seriam liberados de maneira separada ou não, se seria de forma conjunta. Na verdade, Sônia, a informação é que a partir do momento que a identificação for feita, e provavelmente será por material genético, a partir do momento que for identificado, já é liberado para a família, a pessoa, lógico, já pode ter um enterro digno, a família pode, dentro do possível, se sentir um pouco mais em paz, ou tentando transformar esse momento tão triste ainda de uma maneira digna. Então, sendo identificado, já libera, independente do outro. O doutor Aldo Galiano, que é o delegado em Santos, está presidindo esse inquérito, ele deixou muito claro, agora há pouco ele conversou com a imprensa, ele disse o seguinte, que é prioridade para a polícia identificar os corpos o mais rápido possível. Cerca de 25 pessoas trabalham somente para identificar os corpos aqui no IML, então é prioridade para a polícia. Ele acredita que com o material genético fornecido pelos parentes das vítimas, das 7 vítimas, em 2 ou 3 dias, já tenhamos a identificação certinha de cada um, para que cada família possa dar sua despedida. E, lógico, também ele ressaltou em relação ao inquérito, ao crime, ele acredita, lógico, que esteja caminhando por um homicídio culposo, com todas as adversidades da temperatura, da meteorologia. O doutor Lordello ressaltou agora as informações que serão possíveis da Casa Preta. Então, ele foi esclarecendo tudo isso, Sônia. Certo, Cíntia. Muita movimentação da imprensa aí. A gente tinha informação que vários familiares já estão chegando justamente para ceder o material para o exame de DNA. Está confirmado isso, né? Com certeza, Sônia. Vários do Nordeste, de Pernambuco, de Sergipe, de vários estados do Nordeste. Todos já estão vindo para São Paulo, porque quanto antes os familiares fornecerem o material genético, lógico, vai ser mais rápida a identificação. A arcada dentária, a gente sabe, né, Sônia, que desde ontem o dentista do Eduardo Campos já estaria aqui no ML, também esteve em Santos, lá no Boqueirão. A arcada dentária, em princípio, ela não está sendo prioridade, talvez não seja utilizada, infelizmente, pela forma com que os corpos foram encontrados, dilacerados. Então, o material genético, o DNA, acaba sendo até mais rápido e com mais certeza, com mais precisão. Tá certo, Lordello. Cíntia, eu queria comentar isso que você acabou de dizer, porque o dentista pessoal do Eduardo Campos já está em São Paulo, trouxe uma série de documentos e radiografias, mas infelizmente o que a gente conseguiu verificar é que não havia condição, não tem material para que isso possa ser feito. Outro detalhe, Cíntia, que eu acho que a gente tem que esclarecer ao público, que infelizmente em toda catástrofe ocorre, Sônia, é que já está rodando na internet imagens de corpos, né? E eu pude receber algumas. Posso garantir que são todas inverídicas, são falsas, estão pegando fotografia de outros casos, de acidentes aéreos. Até mais antigos. Mais né? antigos. Então, eu queria, não sei se você tem essa informação para a gente poder passar para o público, porque está todo mundo agora, todo mundo quer ver, está todo mundo procurando, e pelo que eu já pude verificar, é tudo um engodo, que é uma prática, infelizmente, da internet, de maus internautas, quando tem esse tipo de catástrofe. Desculpa, doutor Lordello, esse final que eu não entendi. Não, eu gostaria de saber se você tem ciência, tem algum comentário aí, porque até a nossa preocupação é que essas fotos acabam sendo usadas, Cíntia, para colocar vírus no computador e no celular das pessoas. Então fiquem atentos. Não, é uma coisa impressionante, Sônia Abrão, doutor Lordello, porque lá mesmo em Santos, ou mesmo aqui, é impressionante. Assim que aconteceu o acidente, até sem a confirmação ainda, ninguém sabia que era o jato, se tinha o candidato à presidência Eduardo Campos, já a internet, as redes sociais, então o WhatsApp, né, todo mundo já divulgando fotos, isso continuou de uma maneira, são fotos impublicáveis, são misturas, né, com outros acidentes. Exatamente. Hoje o capitão até do Corpo de Bombeiros, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o Marcos Falundo, ele passou uns vídeos para a imprensa de uma maneira tão séria do trabalho do Corpo de Bombeiros. Ele até
mundo, óbvio, que tem um pouco de sensibilidade e responsabilidade, tem só que acompanhar as imagens do trabalho, rezar pela família, ficar consternado, mas em relação ao que o doutor Otelo falou, é impressionante, é um vírus. Com certeza, viu?